Fala galera, TK de volta depois de uma semaninha sabática, fazendo coisas da faculdade. Tô de volta aqui, teve muitas novidades no Master Duel. Eu já pretendia fazer o vídeo sobre o Master Duel na semana passada, depois do vídeo da Banlist. Quem não assistiu, a Banlist não saiu no TCG, mas como eu falei no próprio vídeo, continua válido. Então hoje a gente foca aqui no Master Duel porque teve muitas cartas novas, mas eu vou falar primeiro sobre o evento do Fusion Festival. É, eu deixei aqui separadinho algumas cartas para a gente comentar sobre, que na verdade são decks que ou eu considero muito fortes no Fusion Festival para quem quer jogar e acabar o evento rápido. Alguns aqui são minhas dicas. É, e outros que eu considero mais divertidos, mas que você vai jogar o evento para se divertir mais, vai se divertir mais com eles do que com alguns dos decks aqui. E alguns outros decks eu acho somente que é um deck bom e barato para quem quer economizar. Então começando aqui por um deck que eu acho bom e barato para quem quer jogar esse evento. Yosenju. O, o deck é basicamente cartas raras e normais, então você consegue montar o deck tranquilamente, encher de tech card e jogar o evento. Basicamente lembra muito o True Draco nos outros eventos, no evento normal e rara e por aí vai. Ele é um deck barato mesmo, assim, você enche de tech card que seja boa contra os outros decks e consegue jogar o evento, farmar o evento sem gastar super rara e rara. Até porque a única super rara relevante seria o Secret Move, mas ele não é assim tão forte quanto algumas outras. A Sword Sting nesse meta de fusão é bem mais forte do que a Secret Move, por exemplo. E ele escapa de muita coisa também, né? Ele escapa de muita hand trap, de muito deck no formato, caso de Shadow. Ele escapa de muita coisa, isso é bem forte, bem forte mesmo. Tem uma match ruim contra alguns outros decks bem mais caros, mas a gente vai chegar lá. É, seguindo a mesma linha, né? Obviamente, True Draco. O True Draco é aquele deck de flipa Floodgate. Todo evento, enquanto puder jogar True Draco, na verdade, enquanto puder Floodgate, True Draco vai ser relevante nesse formato de fusão. É, na lista aqui não aparece, mas na lista do Fusion Festival, ele. Eu não sei nem se tem como importar, mas depois eu vejo. O True Draco só pode um de Dynamite. Mesmo assim, o deck é forte e que nem eu falei, né? Enquanto puder esses Floodgate, de Skill Drain e tal. O deck é barato, é o segundo deck mais barato que tem aqui na lista. E você consegue jogar o evento relativamente tranquilo. Assim, é, com certeza esses dois decks não são divertidos de jogar. Eles são eficientes. Tem gente que gosta mais, mas geralmente você vai roubar a diversãozinha um pouquinho. Você vai diminuir a diversão pra ganhar em eficiência, né? No deck. O deck é bom, dá pra jogar. Vai irritar alguns jogadores adversários, mas faz parte. É, vamos entrar agora nos decks mais divertidos. Os decks que eu considero mais divertido, o deck que eu considero mais divertido de jogar nesse evento é o Despia. E aí entra muito de porque o Despia consegue usar várias outras engines que são bem fortes no formato, sem ser opressor e tal, mas tendo um jogo que realmente parece um jogo mais divertido, um jogo bem mais legal. O Despia consegue usar
Destiny Fusion Destiny, você consegue montar Shadow Destiny, você consegue montar Destiny com um monte de coisa, com Frightful, você consegue montar Destiny com um monte de coisa. O deck não é barato, o deck é caro. Ele tem muitas super raras, tem ultra raras e tal. E boa parte dessas ultra raras nem são assim boas lá no futuro do Yu-Gi-Oh! Então você eventualmente eu vou me desfazer de cartas que nem essa. Eu acho que dois disso aqui tá muito bom tamanho. Mas isso aqui com certeza eu não vou ter. Isso aqui eu tenho 8, não sei nem pra quê. Depois eu vou desmantelar. É... Mas basicamente o, o Despia ele é um deck bem divertido de se jogar, mas ele com certeza perca em eficiência de jogadas assim. Ele com certeza não é um dos decks que as jogadas são mais efetivas para você vencer o duelo. E isso pra mim é bem ruim. Pra mim, o, o Despia entra na categoria de diversão. Então, quem quiser se divertir, jogar com deck novo, joga de Despia. Se já tivesse, se não tiver, não monta, tá? Não agora, monta depois que vier Mirrorjade, que vier as coisas fortes, que vier Branded Fusion. Aí você monta, mas por enquanto não acho tão forte não. É outro deck que eu acho que é pouco efetivo, mas que ele é forte, é legal de jogar, é Luna Light, porque Fire Formation tem que estar 3. Nossa, botei Formation. Fire Formation tá 3 e Luna Light não é um deck caro, também não é um deck barato. Eu acho que ele é mais caro do que o Dash, por isso que eu não coloquei aqui junto de Yosenju de True Draco. É um deck que não é barato, mas eu acho ele mais eficiente do que, por exemplo, o Despia. É, ele é mais rápido, tem o peso de você não ter os links e outras cartas, não conseguir fazer outras jogadas que não as fusões, mas as fusões são bem decentes assim no que elas fazem. O deck em si, ele mata rápido. É um deck decente. A Luna Light Fusion é uma carta muito boa. Tem 3 Tenki. Você consegue splashar alguma outra engine para jogar junto dele com certa tranquilidade. Tem um espaço bom para tech cards. Assim, de main deck, o deck não é caro. O caro acaba sendo você usar pedra de UR e pedra de SR para jogar com um deck que você não vai jogar fora do evento. Por isso que pra mim é caro, tá? Mesmo assim, eu acho que ele entra na categoria divertido, porque realmente é bem divertido você jogar. E você acaba jogando muito com esse deck. Você não grinda tanto, mas você joga muitas vezes com esse deck. Pra mim, eu acho até um deck legal, assim, um deck divertido de você executar as coisas. É, vamos seguir. Frightful entra como 2 pontos. Primeiro, como uma engine splashável. Em alguns decks é o caso de Despia, de Shadow. Eu cheguei a cogitar usar Shadow com Frightful, mas também como um deck divertido, na mesma categoria do Luna Light, um pouco abaixo do Despia, mas ele é um deck que não é tão barato no seu extra deck, principalmente porque isso aqui você não vai usar pra basicamente nada. Você pode até jogar com isso aqui na ranked, mas não vê tanto jogo assim. Se a esperança do cenário competitivo do jogo existir na sua mente, provavelmente você não vai usar nada disso aqui. No main deck ele não é caro at all, porque a melhor carta, que é a super rara, que é a Patchwork, ela é utilizada hoje em dia, por exemplo, no Despia, no competitivo do TCG. Então, para o futuro, ainda existe a possibilidade de você usar. Então, não acho ela tão cara de você montar.
principalmente os bichos todos são normais e raros, né? É, o principal que é o Edin Pichen é só normal, então seria realmente a Patchwork que você teria que usar, sendo que assim, como um deck no Fusion Festival, eu acho ele muito fraco em consistência, assim. Ele mata bastante, mas outros decks fazem coisa bem mais forte. Eu acho que o Luna Light mata mais fácil, porque os bichos não tomam certas interações, né? Mas isso aqui toma Ashe, isso aqui toma Ashe. O Despia tem um pouquinho mais de jogadas para escapar dessas coisas, mas ainda assim, é, esse é um deck que entra na categoria for fun, que é mais barato do que o Despia hoje e mais caro do que o Luna Light. Então, meio termo. Quem gostar, vai fundo. É um deck realmente divertido de ficar botando os bonecos na mesa e batendo no oponente várias e várias vezes. E aí vamos entrar em uma discussão um pouco mais do que é o meta nesse evento. Para mim, na minha opinião, o que vem sendo meta, além do True Draco, que apesar de ser um deck barato, ele é um deck que nesses eventos como um todo, ele é sempre meta por conta das Floodgates. Então ele é realmente um deck a se pensar. E aí eu vou colocar, até adicionar algumas cartas aqui para discussão que valem na minha opinião, vale a discussão sobre o que você vai encontrar muito no evento e que você deveria valorizar nesse tipo de evento. É... Bom, sobre os decks, o Shadow aparece muito nesse evento, muito mesmo, assim, eu acho que uns 30 a 40% do que eu estou enfrentando é Shadow. É... Tem seus motivos. Eu não acho que o Shadow é o deck mais forte, nem de longe. Eu acho um deck decente, bem, sendo bem sincero, é um deck legal. Ele é divertido de jogar. Eu já montei uns 3 decks, 3, 4 decks diferentes nesse evento. E ele é realmente um deck que tem uma força muito grande, mas na minha opinião ele não é bem executado pela maioria dos jogadores. Ontem eu joguei contra um cara, um japa que tava usando o Gama no Shadow dele e não tava usando o Driver. Foi engraçado. Mas é basicamente o nível que você acaba encontrando de jogadores de Shadow. O cara muitas vezes não tem algumas interações, ele não sabe algumas coisas que ele pode fazer. Eu ganhei um jogo porque o cara deu Fairy Tail Snow na minha Construct. Eu tributei, desci o Shadow, peguei a Shadow Fuse e dei Shadow Fuse no deck. Isso aconteceu. Quando eu ia olhar, o cara tinha a mesma possibilidade. Esse cara podia fazer fusão mandando a Construct para pegar a Shadow Fuse da Shadow Fuse do deck, que é um valor enorme. Essa Shadow Fuse, a Shadow Fuse em si, ela é uma carta que coloca o Shadow nesse meta do evento muito forte. Então, eu acho que eu montaria o meu deck tendo muito em consideração o Shadow, e porque ele acaba pegando algumas outras coisas também, mas eu não acho que ele seja o deck mais opressor do evento, tá? E depois que eu discutir os decks, eu vou falar de algumas coisas que eu considero importantes para você ter no evento. Ah, eu esqueci de falar Dragon Maid. Dragon Maid tá aqui como um deck for fun, só que ele é tão caro que, nossa, ele é muito caro e ele sente muita falta dos links, tá? Mas eu cheguei a pegar alguns Dragon Maid. Eu ainda não terminei o evento, mas eu cheguei a pegar alguns Dragon Maid e eu percebi que ele sentia muita falta da Hieratic Seal para fazer algumas jogadas de de Hieratic voltando a Maiden do cemitério que manda tal coisa e tal. É,
eu percebi que dava pra sentir essa falta, mas ainda assim é um deck divertido, só que eu acho tão caro. Esse aqui com certeza é mais caro do que o Despia, tá? Esse aqui é um deck mais caro do que o Despia hoje. Se você tava lá desde o começo do jogo e pegou aquela primeira box que vinha isso aqui, você consegue montar o deck e achar mais barato do que o Despia, mas ele com certeza é um deck mais caro do que o Despia. Bom, encerramos os decks for fun, que eu queria falar pelo menos, e vamos falar de o deck que eu acho o segundo mais forte, que é o Hero mais Destiny Hero. E aí é o que eu acabei levando em consideração quando eu fui montar meus decks. Sempre que eu monto os meus decks, eu acabei pensando sempre em consideração. Como é que eu faço para não perder simplesmente para um Dark Law? Porque, cara, esse card é muito opressor, é muito chato de lidar com Dark Law. Eu cheguei a tomar alguns, já ganhei de alguns, muito por conta de algumas techs que eu uso, mas nossa senhora, pra mim isso aqui ele tá no tier 1 desse evento, junto de outro deck, que é o único que eu não falei até agora, então você já deve imaginar. Mas isso aqui é muito chato, cara. O fato de ele banir as coisas countera alguns decks, só que ele é muito forte contra alguns decks que se usa muito nesse formato. É o caso de Shadow, é o caso de Despia, não tanto do Despia, mas é um pouco chato também de lidar. Pro Despia em si, eu acho bem chato de lidar, tá? Eu cheguei a enfrentar algumas dessa Mirror Match e o fato de você não conseguir muitas vezes buscar sem tomar esse Dark Law é desesperador, cara. É bem chato mesmo. O, o Hero em si não precisa só do Dark Law, né? Ele tem outras coisas, mas o fato também de terem lançado o Destiny Hero, o DPE, permite que você jogue com uma engine maior de Destiny Heroes, porque ela não restringe invocação de heróis Dark, e jogar de Hero também, principalmente de Masked Hero, que é bem forte, assim, bem forte mesmo. Eu acho esse aqui o deck mais próximo do de ser o dominante do formato só por causa do Dark Law ser uma carta tão boa, mas o Thunder Dragon pra mim é o grande deck. Você quer terminar esse evento rápido e ganhando boa parte das partidas, aprende a jogar de Thunder Dragon. O deck é muito forte, tá? Nesse formato. Nesse formato ele é muito forte. Primeiro porque ele faz o Colossus muito rápido, muito fácil, muito de graça, muito consistentemente. Esse Colossus vai entrar no turno 1. E aí você não pode adicionar cartas. Cara, você não pode adicionar cartas, exceto comprando. E aí isso quebra muito das consistências do jogo mesmo, assim, do formato. Patchwork não existe. Tenki não existe. Atrapalha o Kama. Apesar de que se o Yosenju abrir com a mão boa, não vai atrapalhar tanto, mas atrapalha algumas coisas de True Draco, mas principalmente porque ele consegue se proteger e ele tem um ataque maior. Ele passa pelos True Draco. Ele A matchup de Shadow contra isso aqui é horrível. É terrível, cara. É terrível. Parece que não é, mas é. É. É bem chata. Assim, o fácil. Pensamento fácil é vou dar Shadow Fusion do deck quando for segundo, né? Mas se você não consegue essa Shadow Fusion no turno 2 ou ele tem alguma resposta, você tá em maus lençóis. Geralmente é o que ele tem, né? Respostas. Fora o
Titã ser também um card terrível para matchup de Shadow, principalmente porque ele se protege do efeito da Construct e ele ainda destrói as coisas. Ele tem uma matchup bem boa assim contra Shadow, pelo menos ao meu ver, não é tão difícil de jogar, mas a matchup difícil dele é contra Destiny Hero Dark Law. Se o Hero abrir Dark Law e você não tiver saída, é bem chato. É, bom, os decks que eu considero mais relevantes no formato são esses. E agora algumas dicas de cartas que são bem fortes no, no formato do evento. Pra mim, algumas coisas que o pessoal leva muito, tá superestimando nesse evento é o Maxi. Na minha opinião, o Maxi ele não é a carta prioritária, não. Várias vezes eu cheguei a cogitar em diminuir o número de Maxi ou tirar o número de Maxi para colocar, por exemplo, Impermanence, colocar Impermanence ou Gama. Preferir colocar isso aqui do que o Maxi. Eu acabo deixando o Maxi porque ele vira um para um em várias vezes, mas muitas e muitas e muitas vezes você fica olhando para o Maxi na sua mão e sabe que ele vai virar um para um, porque muitas das jogadas desses decks eles conseguem parar em uma Special Summon só, e aí o seu Maxi perde aquele valor de o cara ter que tomar o Maxi e ter que fazer o Maxi passando com a jogada mais fraca, muitas vezes dando duas, três draws, porque ele não pode passar só com uma jogadinha merreca. O Maxi ele perde um pouco do valor, na minha opinião. Ainda assim, é uma carta muito forte para todos os formatos. No mínimo, ele vai ser um para um. Então, às vezes eu fico pensando nisso de, pô, eu vou tirar o Maxi, no mínimo o Maxi vai ser um para um no deck, então tudo bem. A Ash Blossom, por outro lado, ela é mais importante do que o Maxi nesse formato. Ela não pega Thunder Dragon, que é chato, mas ela pega praticamente todas as outras coisas de uma maneira muito forte, principalmente Shadow e Desper, que é o que eu tô vendo as pessoas jogarem mais, assim. Não sei se as pessoas não viram que True Draco é muito forte, True Draco no Thunder Dragon é muito forte, mas Shadow e Desper é o que eu tô mais vendo, assim, serem jogados. E ela pega a Fusion Destiny, que por si só já é argumento para você dizer, não, eu tenho que jogar de Ash Blossom. E aí algumas coisas fora dessas lines de hand trap, o Nibiru acaba, eu não coloquei aqui porque eu acho que ele perde muito valor, porque não é um formato de combo como foi o formato do evento de Synchro. Então o Nibiru acaba perdendo um pouco do valor, na minha opinião, por conta disso, que em alguns decks você consegue dar o Nibiru, mas o cara tem que querer muito, porque são poucos decks que vão fazer 5 Special Summons nesse deck, nesse formato. Um deles é o Hero, mas assim, poucas vezes eu vi um Hero que, se ele quisesse jogar ao redor do Nibiru, ele não conseguiria. Então, pra mim, o Nibiru cai muito de valor nesse formato. Pra mim, essas são as hand traps que você tem que levar mais em consideração. E algumas tech cards que eu considero que você tem que levar em consideração nesse formato. A principal é a Super Poly. A Super Poly às vezes você monta o deck com todos os seus Swingine de extra deck, sobra espaço e você olha, poxa, eu posso colocar Super Poly no meu, simplesmente botar duas Super Poly no meu deck e splashar no meu extra deck coisas que vão combater cartas desse formato. É o caso do Thunder Dragon, que toma uma Super Poly
muito chata de lidar quando ele toma, né? E principalmente o Despia. O Despia, acho que ele, se você der uma Super Pole bem dada nele, é muito difícil também dele voltar. Mas o Shadow toma doída dessa Super Pole. Ele consegue até voltar as coisas, mas o fato de você tirar as coisas dele, muitas vezes vão ser o que vai resolver as jogadas dele com essa Super Pole, dói bastante. Hiro também toma muito essa Super Pole, e a Super Pole acaba entrando também porque todos os decks são de fusão, então ela tem alguns alvos genéricos assim para você dar. É o caso do Starving Venom. O Starving Venom é bem forte nesse formato, muitos bonecos Dark no jogo. Isso aqui só pêndulo, né? Mas esses cards super genéricos assim que você faz fusão dele é bem forte. Tem algumas coisas que eu faço também, como por exemplo, eu splasho o segundo Destiny Hero, o segundo DPE no meu extra deck, porque eu considero que boa parte dos decks vão usar isso aqui. E aí com o DPE dele na mesa eu posso dar, setar algum bicho e dar o DPE também. Então tipo assim, eu consigo é, dar um segundo DPE também. Então se ele der DPE eu consigo dar Super Pole no meu DPE e no dele e sair com o DPE em cima, jogar com um segundo DPE. Isso acontece, tá? Mas assim, é óbvio que isso aqui é só porque é splashável. É... Então, eu acho que a Super Pole é uma carta extremamente opressora nesse formato. E outra carta que eu considero que você não consegue, que eu não consigo ignorar nos eventos como um todo. E aí fica a dica para todo mundo. Nesses eventos como um todo, cartas muito genéricas são muito fortes. E aí a carta que eu não consigo ignorar nesses eventos é a Light Storm, principalmente por conta de True Draco e de decks que fazem coisas parecidas com o que o True Draco faz. É, Uria, deck de, de besta sagrada lá. Esses decks assim bizarros aparecem muito nesses eventos, porque ele é um evento muito fofã. E a Lightstorm ela resolve muitos desses problemas. Então, muitas vezes eu fico mexendo sempre no número de, de tech cards para tirar alguma tech card e colocar a Lightning Storm. Eu faço muito isso. Nesse evento eu faço muito isso. Aí às vezes eu jogo com mais Light Storm, eu jogo com menos. Mas eu não paro de considerar essa carta porque frequentemente você vai pegar um True Draco que seta 5 e você dá uma Light Storm nele e ele perde o jogo. Ponto. Isso acontece muito, muito mesmo. Óbvio que tem outras cartas que encaixam muito bem e tal. É, uma carta que encaixa muito bem nesse meta, por exemplo, para quem vai jogar de True Draco, é Anti-Spell. Apesar de ser super rara, ela vai ficar eternamente para em algum momento um torneio você jogar que tenha side. Ela é um side deck forte e nesse evento, por exemplo, ela é bem chata de boa parte dos decks aqui lidarem. Então é isso, galera. Espero que a discussão tenha sido boa para vocês. Se ficou alguma dúvida, se vocês querem adicionar mais algum deck, faltou algum deck que eu não falei, eu não tô cortando, botando só os decks que eu gosto, tá? Mas, assim, é os decks que eu acho que valem a discussão. E quem quiser discutir, conversar, deixa comentar aqui. Falou. Fui.